Capítulo 2195 Em frente à escuridão, parte 1. O vínculo entre Lilith e Avar protegeu a abominação da lâmina e a lâmina do caos que agora a cobria inofensivamente. Lilith nunca aprendeu como lançar feitiços do caos com segurança, mas descobriu algumas coisas em Urgamaka durante sua batalha contra Varien. Seu corpo era parcialmente feito de caos e uma vez extraído, ele só precisava de dominação para transformá-lo em qualquer forma que quisesse. As gotas pretas na superfície da lâmina cresceram em tamanho e poder conforme o olho roxo de Lilith se iluminou com mana roxa. Jormung viu a barragem de feitiços do caos de nível 4, vazio e vante, e lançou as chamas de origem mais rápido que pôde. As lanças negras eram tão grossas quanto uma pequena árvore e tão rápidas quanto uma bala, perfurando a parede de fogo místico como se fosse papel. Eles perderam parte de seu poder, mas ainda atacaram com força suficiente para levantar Jormung do chão. O equipamento adamante normal teria sido transformado em queijo suíço, mas a armadura do regicida era composta por toneladas de metal comprimido. Entre a dureza do adamante purificado e a barreira espiritual imbuída nele, a armadura resistiu. Amassados de vários centímetros de profundidade se formaram em sua superfície, fazendo Jormung se ajoelhar no chão enquanto tossia sangue. Os dois homens se entreolharam com respeito. A luta foi provavelmente a mais difícil que já tiveram. Não apenas por causa do poder do oponente, mas porque nenhum deles tinha qualquer intenção de matar o outro. Não havia rancor entre eles nem ressentimentos. Ambos estavam lutando para proteger sua família e as pessoas que amavam. Cada vez que se entreolhavam, viam sua própria determinação brilhando nos olhos do oponente, recusando-se a recuar. Jormung, Lilith e todos os outros na sala puderam ver que um deles era a imagem espelhada distorcida do outro. A aura esmeralda do dragão aumentou quando ele respirou fundo novamente, assim como a aura negra da abominação irrompeu enquanto ele preparava outra saraivada de feitiços do caos. Ambos eram despertos com núcleo violeta, então com cada movimento que faziam e com cada batida de seus núcleos eles teciam um feitiço após o outro. Ordem e caos. Legain, o que você fez? Kala sabia o quão importante era seu papel, especialmente agora que a destruição repetida do corpo de Star acelerou novamente a varredura dos olhos. No entanto, ela não conseguia evitar se virar de vez em quando. Todas as lutas que ocorreram no escritório do diretor foram igualmente selvagens, mas aquela entre Jormung e Lilith lembrou das forças primordiais conflitantes. Os elementos da criação apoiaram o dragão esmeralda, enquanto os da destruição fortaleceram cada movimento de Lilith. Se um encarnava a vida, o outro era a personificação da morte. Eu adoraria adicionar outro elemento ao caos e tentar feitiços de nível 5, mas não posso correr o risco. Agora não. Lilith podia sentir a dor de solos através de seu vínculo e sabia que era apenas uma questão de tempo até que a aniquilação se casse. Ele liberou mais vazio e vante e lançou um jato de chamas do vazio. Cada um deles tinha como objetivo matar ou pelo menos mutilar. Mesmo que Lilith não odiasse Jormung, ele também não podia permitir que ele vivesse. O dragão esmeralda sentia o mesmo por seu irmão mais novo, mas não era motivo suficiente para segurar seus golpes. Jormung lançou uma saraivada de chamas imortais, escondendo-as atrás de seu feitiço espiritual de nível 5, a parede do dragão. Uma construção esmeralda interceptou as lanças negras, usando seu elemento luz para reverter o caos em escuridão e então combatê-lo com seu próprio, apressando-se em dispersá-la. Lilith mal teve tempo de respirar novamente e emitir chamas de origem por todo o corpo antes que a maré esmeralda caísse sobre ele. As chamas violeta e verde lutavam como feras furiosas lutando pelo domínio. O conflito durou apenas uma fração de segundo antes de explodirem. As chamas imortais de Jormung foram enfraquecidas pelo caos, mas seu domínio sobre elas estava muito acima do de Lilith, então o confronto terminou empatado. Infelizmente, Lilith foi aquele cercado por chamas místicas e sofreu todo o impacto da explosão sem nenhuma defesa, exceto pela barreira espiritual da armadura do andarilho do vazio e aumentando o adamante com mana. Seu equipamento já havia recebido muitos golpes e seu núcleo estava enfraquecido pela fome cada vez maior da abominação.
A barreira quebrou e a armadura do andarilho do vazio rachou quando a explosão o jogou no chão. Sinto muito, irmãozinho. Jormo ofegou mais do que falou, arrastando os pés enquanto caminhava em direção a Lith, erguendo a lâmina para desferir-lhe o golpe mortal. Eu gostaria que houvesse outra maneira, mas não existe. Estou fazendo isso pelo meu filho. Sua força vital está desordenada e seu corpo está maltratado. Vazio disse. Você fez tudo o que podia, agora é hora de me deixar sair. Lith enfrentou Derek em seu espaço mental, o tempo diminuindo até que Mugar pareceu parar ao redor deles. Desta vez não houve raiva ou desprezo na expressão de Derek. Ele não zombou de Lith por seu fracasso, nem o vazio menosprezou seus esforços. Ele estava simplesmente resignado a perder tudo mais uma vez. Transformar-se em um Eldritch, se isso significasse voltar para sua família e pelo menos dizer adeus a eles. O vazio ofereceu a mão a Lith em um gesto afetuoso e suspirou de tristeza quando ele a pegou. Não. Eu não vou deixar você sair. Vou deixar você entrar. Lith puxou o vazio com tanta força de vontade que caiu para frente, fazendo as duas figuras se sobreporem. No espaço mental, a força dos músculos era irrelevante, apenas a da mente importava. Posso não saber exatamente o que você ou eu somos, mas uma coisa eu sei. Não tenho múltiplas personalidades. Você é apenas uma parte de mim, então vou pegar seu poder emprestado. Lith já havia experimentado uma dor semelhante antes, quando lutou contra o Odi em Kula ou o vazio na mansão Ogun, mas nunca assim. O caos do vazio agora corria em suas veias, tentando substituir a escuridão. Um pilar negro irrompeu do chão e o corpo sombrio de Lith começou a mudar apesar de seus melhores esforços. O caos e a escuridão lutaram enquanto o pilar se expandia. Ao contrário daqueles que acompanharam o nascimento de uma besta imperador ou de um guardião, não continha energia mundial nem afastou Jormo. O pilar negro não era um sinal da bênção de Mogar, mas sim de um ser que estava cortando seus laços com o planeta. Sua cor se devia à completa ausência de energia mundial, o vazio criando um vazio literal que exigia ser preenchido. Capítulo 2196 Em frente à escuridão, parte 2. Tudo dentro do pilar negro teve sua energia sugada, seja Jormung, seu equipamento mágico ou o próprio Grifão Dourado. Star gritou de dor enquanto o caos percorria seu corpo de pedra, enfraquecendo ainda mais os dispositivos de camuflagem e acelerando a varredura dos olhos. O que você está fazendo? Jormung teve que pular para trás e usar canção de escala para restaurar suas pernas atrofiadas que haviam sido presas pelo pilar. Se você se transformar em um Eldritch, você morrerá, deixando para trás o monstro. Você está errado, irmão mais velho. Lith se concentrou no anel de pedra de Solos, precisando de pura força de vontade para impedir que o caos o alcançasse e que o pilar se formasse completamente. Eu já estou morto e você também. A única diferença entre nós é que você ainda não sabe disso. Lith podia sentir a esfera negra da abominação se aproximando da estrela da besta divina que continha a força vital humana vermelha em seu interior. As amarras entre eles estavam se rompendo, uma de cada vez, mas ainda havia esperança. O vazio sempre esteve cercado por luzes que o mantinham afastado. A luz de Solos, Carlo, sua família, Camila e agora o bebê. Essas luzes agora formavam um bastião que retardou seu avanço, já que Lith ainda não havia desistido delas e da vida. Eu também sinto muito. Eu gostaria de ter mandado você embora corretamente, mas tenho alguns segundos, no máximo. Adeus. Lith avançou enquanto Jormung voltava para evitar o efeito do pilar negro ainda persistente. O discurso foi apenas um ardil. De coração e sincero, mas mesmo assim um ardil. Sem o cajado Yggdrasil, Lith precisava de tempo para selecionar as almas certas antes de ativar sua habilidade de linhagem e possessão. Isso não faz sentido, Jormung pensou. Mesmo que Lith se tornasse um Eldritch, seus novos poderes não significariam nada sem o tempo necessário para dominá-los. Muito pelo contrário, ele seria dominado pela fome e se tornaria uma presa fácil.
Eu o venci em todas as trocas, não porque ele seja mais fraco do que eu, mas porque, comparado a mim, ele é apenas uma criança que acabou de aprender a andar. Agora que o Pilar Negro estava quase desaparecido devido à resistência de Lita à evolução, o dragão Esmeralda deu um passo à frente e atacou com a garra do dragão. Quando a abominação tentou bloquear enquanto recuava, Jormung precisou apenas de um movimento do pulso para passar pela guarda de Lita. Ou assim ele pensou, até que Var caiu sobre a garra do dragão, deslizando ao longo de sua lâmina para mirar na cabeça de Jormung enquanto também afastava seu ataque. O dragão Esmeralda se esquivou enquanto sacudia a garra do dragão para baixo e para cima para libertá-lo, mas Guerra seguiu seus movimentos como se estivessem colados. Apesar de seus 3 braços, Jormung conseguiu evitar ser espetado apenas dando um passo para trás após o outro. Você deveria ter me deixado ir, Jakra. Metade do rosto do abominável agora lembrava um dos esquecidos de Trude, assim como sua voz. Eu conheço todos os seus truques e hoje vou acertar nossas contas de uma vez por todas. Jormung não tinha ideia de que o nome do homem era Folga, nem de como ele havia ido parar dentro do Grifão Dourado. Todas as vezes que se encontraram durante os últimos séculos, sempre lutaram até a morte sem trocar gentilezas. No entanto, ver aquele rosto, aquelas técnicas e ouvir Lita falando a antiga língua do reino não deixou espaço para dúvidas. Pelo pai de todos os dragões. É por isso que os esquecidos não mostram sinais de melhora, não importa o que Trude tente fazer com que recuperem a sanidade. Eles já estão mortos, suas almas acorrentadas a seus corpos e incapazes de partir. O homem era mais fraco por causa da lacuna abissal em massa e destreza física. O homem treinou durante séculos para combater as técnicas de Jormung e compensar sua constituição mais leve, mas sem sucesso. Agora, porém, ele ainda mantinha essas técnicas e possuía um corpo tão forte quanto o de um dragão. Os dois tinham a mesma experiência de batalha, mas embora Folga pudesse contar com Lita para se adaptar ao seu novo corpo, Jormung não tinha ideia de como combater suas técnicas combinadas. Droga, minha única esperança é aguentar até que Lita fique sem tempo e morra o dragão Esmeralda, pensou, e ele estava certo. Depois que as forças vitais de Lita se fundiram, eles compartilharam a maioria de suas habilidades, mas a possessão não estava entre elas. Somente a abominação poderia hospedar almas errantes dentro de seu corpo, mas isso teve um preço terrível. A possessão abriu seu corpo para qualquer alma nas proximidades, dando-lhes a oportunidade de atacar sua mente e tentar assumir o controle. Até mesmo hospedar uma única alma poderia ter deixado Lita louco, devido à fusão completa que o compartilhamento do mesmo corpo exigia, e agora havia dezenas deles. Para piorar a situação, a possessão causou muita tensão nele, gerando mais caos do que seu corpo poderia suportar. Foi a razão pela qual ele deixou o vazio entrar, para obter os meios para resistir ao caos sem encurtar ainda mais sua vida. O vazio era o que Lita teria se tornado se algum dia se transformasse em uma abominação, e controlar o caos era uma segunda natureza para ele. O problema era que, ao se fundir com ele, demorou muito para que a força vital da abominação se tornasse dominante. Isso é estranho, Lita pensou. Eu estava pronto para deixar Folga correr livre sobre meu corpo enquanto lutava contra as almas invasoras, mas não sinto pressão em minha mente. Eu poderia muito bem aumentar um pouco as coisas. Lita estava encarregado de um conjunto de braços e de tecer feitiços, já que Folga não era desperto e não tinha experiência com magia verdadeira ou lançamento de corpo. Isso permitiu que o morto se concentrasse apenas na esgrima e no trabalho de pés. Então, metade do rosto da abominação de Folga se dividiu novamente e outro rival morto de Jormung assumiu o controle do conjunto restante de armas. As duas almas combinaram suas técnicas, trocando a Var de uma mão para a outra em uma sequência contínua de ataques e defesas. Enquanto isso, dentro do espaço mental, Trion e as outras almas que normalmente residiam dentro dos sigilos do vazio de Lita estavam dando tudo de si para manter os invasores afastados. Eles permaneceram firmes bem na frente da esfera negra da força vital da abominação, transformando em polpa qualquer um que tentasse se aproximar deles.
O elemento luz na força vital de Lilith era um farol para as almas errantes. Eles só precisavam pegar o suficiente para formar um corpo próprio e voltar à vida como abominações independentes. Ao mesmo tempo, perder até mesmo uma lasca de força vital teria encurtado pouco tempo que Lilith poderia resistir à atração do Pilar Negro. Os demônios deram tudo de si, mas eram apenas 4 contra dezenas de almas. Eu não entendo por que você está aqui. Trion grunhiu, a luz azul de sua alma tremeluzindo enquanto seu soco perfurou um espectro escuro. Isso não é nada como atender ao chamado de Lilith e nenhum de vocês é verdadeiramente leal a ele. Continua no próximo vídeo.